Olá, amigos da TV 10. Hoje estaremos fazendo um programa um pouco diferente do habitual. Estaremos falando sobre obesidade. E para nos ajudar neste programa de hoje, estamos contando com a presença do nosso amigo, o José Luiz, que todos o conhecem do jornal Assis TV. Bom, eu aqui agradeço o convite. Quero te parabenizar pelo programa, que tem tido uma receptividade muito grande dos telespectadores. A gente está notando aí que você tem escolhido temas importantes. E esse tema de hoje aí que você acabou escolhendo, acho que o mais próprio exatamente é você estar respondendo, né, doutor Fabiano? Em função de ser uma de suas especialidades como médico, né? Que é a obesidade. Então, eu gostaria de trocar a bola aqui e fazer a pergunta exatamente o que é a obesidade, né? E quais os problemas que ela acaba trazendo para cada pessoa. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo. Certo. Tá? Nós temos as classificações da obesidade de acordo com o índice de massa corpórea que cada indivíduo apresenta no exame clínico, no exame físico que o médico faz no consultório. Agora, a obesidade, o indivíduo acaba não sentindo nada. Veja bem, não é que não sente nada, ele não sente nada pelo excesso do peso a princípio. Só que conforme esse peso vai aumentando, com isso vem apresentando algumas complicações metabólicas, complicações a nível de saúde, tais como problemas ortopédicos, cardiocirculatório, problema do sistema nervoso central, várias doenças que acabam sendo originadas, que são decorrentes, da obesidade. Como é que uma pessoa pode, digamos assim, adquirir a chamada patologia ou doença? Como é que a obesidade chega para a pessoa? Em função de exageros na alimentação, em função de genética? Como é que a pessoa desenvolve a obesidade? Olha, é claro que a maior parte dos casos, a obesidade acaba se desenvolvendo de que forma? A pessoa comeu mais do que gastou. É simples, é matemático. Ou seja, a quantidade calórica que ela ingeriu é muito maior do que a quantidade que ela gastou no seu dia. Então, isso se dá através do quê? Do sedentarismo, comida altamente calórica, essas gerações fast food que hoje nós nos deparamos aí nessas redes multinacionais que acabam espalhando franquias pelo mundo todo. Certo. Esse ritmo frenético que todos nós vivemos hoje, Zé Luiz, você acaba muitas vezes não tendo uma alimentação saudável em casa e acaba indo comendo restaurante por quilo, e muitas vezes, quando você vai ao quilo, você acaba comendo com os olhos e não com a nutrição correta. Certo. Você acaba, você vê lá um bolinho que você acha bonito, apetitoso pelo olhar, ou você acaba lá uma torta salgada, enfim, você faz uma combinação ali, basicamente de alimentos hipercalóricos, muita gordura, enfim. A pessoa deveria escolher um pouco mais a alimentação pelos nutrientes. Bom, isso é um dos fatores, quando você ingere mais caloria do que você gasta. Certo. Outro fator seria as doenças hormonais, basicamente, como o hipotiroidismo e outras síndromes, como a síndrome da célula vazia, que você tem alteração da hipófise, ovário policístico, deficiência do hormônio de crescimento, deficiência na produção da insulina. Então são toda uma série de fatores hormonais, metabólicos, que também acabam desencadeando obesidade. Então, nós citamos 2 fatores. Teria também um terceiro fator, que seria o fator relacionado às medicações, às drogas, como o uso de um corticoide por um tempo prolongado. Você muitas vezes acaba desencadeando
alterações da glândula suprarrenal, o uso do lítio, que é o carbolítio, uma medicação que você usa em pacientes que têm alteração emocional, digamos assim, psiquiátrica, como depressão. Certo. Então, você acaba fazendo um uso dessa medicação e essa medicação acaba alterando a tireoide, levando ao hipotireoidismo, consequentemente ao aumento de peso. Por exemplo, a obesidade acaba causando hipertensão, algumas outras doenças. O senhor poderia citar algumas? Bom, vamos imaginar o coração como uma bomba, tá? O coração, ele é um músculo e conforme você vai aumentando a sua área corpórea, o coração ele tem que trabalhar com mais carga. Esforço maior. Esforço maior para poder suprir a necessidade da circulação daquele corpo todo, daquela massa toda que aumentou. Eu vou te dar um exemplo banal. Vamos supor que você vai daqui a Ourinhos com o seu carro. Você engata a primeira, segunda. E o teu carro está com a terceira, a quarta e a quinta quebrada. Certo. Você vai em segunda daqui até Ourinhos. O giro do motor vai aumentar, não vai? Sem dúvida. Só que o motor vai entrar a exaustão, pode pifar. Sem dúvida. O coração vai ser a mesma coisa, ele vai aumentar e o giro, como se fosse o motor do carro, vai aumentar o batimento, vai aumentar a carga dele. Ele vai entrar a exaustão. E com isso vai apresentar o quê? As doenças associadas ao coração. Pode apresentar uma hipertrofia cardíaca, que aumenta a cardíaca, hipertensão arterial, uma série de doenças relacionadas ao esforço que o coração vem desenvolvendo para suprir toda a demanda do teu corpo. Qual a relação da diabetes com o obeso? Qual é o problema, qual o complicador do obeso em relação ao diabetes? Então, vamos supor que você começa a ganhar peso, começa a ingerir muitos alimentos ricos em gordura, carboidrato, enfim. A insulina, que é produzida no pâncreas, ele começa então a não ter a capacidade da quantidade que está sendo produzida em colocar a glicose na célula como combustível. Certo. Então ele vai produzir mais. Conforme ela vai produzindo, o pâncreas também vai entrando em estado de falência. E outra, a camada de gordura que essa pessoa acaba apresentando acaba sendo uma barreira para que a insulina também exerça seu papel. Certo. Ela não vai conseguir atravessar a camada lipídica, exercendo a sua função fisiológica, né? E com isso vai desencadear o diabetes, onde nós chamamos da síndrome plurimetabólica. Agora, como é que o senhor faz o diagnóstico? Como é que o senhor realiza o diagnóstico? Bom, esse paciente aqui, com todos esses dados, ele é um obeso. Como é que o senhor faz esse diagnóstico, doutor? Um dos principais meios de diagnóstico hoje utilizado é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. Então, entre 18,5 e 25, normal. 25 a 30, sobrepeso. Acima de 30 já obeso. E acima de 40, obesidade mórbida. Basicamente seria isso. Certo. E você também consegue mensurar a gordura através o quê? Da medida da circunferência abdominal. Certo. O ideal para a mulher, uma circunferência abdominal 80 ou menor, e para o homem 94 ou menor. Acima desses valores, uma luzinha de alerta já começa a acender. Certo. E aí você vai fazer anamnese no paciente. O que seria isso? Você vai colher uma história detalhada dos hábitos de vida, hábito de alimentação, o uso de medicações que podem causar o aumento de peso ou interferir no metabolismo dessa pessoa. Vai fazer a investigação de doenças endócrinas associadas que possam levar ao aumento de peso. Investigar também a família é muito importante. Então, filhos de pais obesos, certamente a probabilidade é muito grande de eles se tornarem obesos
na vida adulta. Certo. Então, tudo isso você vai investigar. E fazendo o diagnóstico, você vai instituir um tratamento de acordo com a necessidade dessa pessoa. O que é que causa mais a obesidade? O que o senhor acha que é o fator mais preponderante aí? É a má alimentação? É o sedentarismo? É a genética? O que realmente é o maior complicador, na sua opinião, como profissional? Olha, Zé Luiz, a genética é um fator, sim, preocupante. Mas hoje, a grande maioria realmente é a má alimentação. É o distúrbio nutricional. Distúrbio nutricional. Hoje é muito mais fácil você abrir lá um macarrão instantâneo e preparar esse macarrão instantâneo, que não tem muitos nutrientes, mas é muito rico em caloria. É muito mais fácil você apelar para um lanche do que uma refeição completa. E se nós formos reparar, olhar fotos antigas da década de 40, 50, você vai ver pessoas mais magras. Dificilmente você vê um obeso na foto, muito difícil. Pessoas elegantes. Por quê? Antes não tinha tanta facilidade ao automóvel, as pessoas caminhavam, se exercitavam. As mulheres não tinham máquina de lavar roupa, lavavam a roupa no tanque, gastavam energia. Claro que a modernidade, ela trouxe alguns prejuízos. Por exemplo, hoje nós somos escravos do carro. Por quê? Nós vivemos num mundo globalizado que você acaba sendo escravo do teu relógio. Certo. O teu carro hoje tem direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Você não gasta caloria nem para abaixar o vidro do carro. Não faz força para esterçar o volante. Na tua casa, você não levanta nem para mudar o canal da televisão mais. Controle remoto. Então, nós estamos gastando pouca caloria e ingerindo muito mais do que vem gastando. E também, as crianças hoje, elas estão reclusas dentro de casa. Eu lembro da minha época de criança, nós jogávamos bete na rua, queimada, futebol. Hoje, você não pode deixar teu filho na rua brincando. Primeiro, perigo de atropelamento, a violência que hoje acontece. O que vem então acontecendo? As pessoas vêm ganhando cada vez mais peso. Certo. Até recentemente as indústrias do setor têxtil vêm mudando a numeração para padronizar uma numeração mais correta. Então, as numerações hoje obedecem o quê? A medida do tórax, região cervical, não é só a cintura, né? Como era há pouco tempo atrás. Nós falamos principalmente sobre maus hábitos que causam esse desvio na alimentação. Nós falamos de algumas possibilidades que a própria pessoa poderia evitar. Mas existem casos que a gente escuta algumas pessoas dizendo: poxa, mas eu faço exercício, eu só como salada, eu só como grelhado, e mesmo assim estou acima do peso. E aí? Quando uma situação dessa, o que pode estar causando essa situação? Há um tempo atrás, eu não estava com sono e comecei a passear pelos canais da TV e me chamou muita atenção um deputado, Alfredo Sirques, do PV, do Rio de Janeiro, dizendo lá na tribuna que ele conhece dois tipos de mentirosos. O primeiro é o político que fala que não tem caixa 2. O segundo é o gordinho que fala que não come. Então, bom, mas se ele realmente quase não come, ou come muito pouco, eu vou tentar explicar o porquê que isso acontece. Todo mundo é obrigado a realizar 6 refeições durante o dia. Certo. O café da manhã, a colação, que é um lanche que é feito entre o café e o almoço, café da tarde, jantar e a ceia. Certo. Quando você passa mais que 3 horas sem se alimentar, o teu corpo ele entra em stand-by. Como assim? Ele entende que ele tem que poupar caloria porque não sabe quando que você vai ofertar alimento novamente. Então, é um mecanismo de defesa. Ele deixa de metabolizar.
Ele fica basal, fica parado o metabolismo, ele não consome, não gasta. Tá. Aí você passa um longo período sem se alimentar, 6 horas, 8 horas até. O que vai acontecer? Quando você ofertar para ele o alimento, ele não vai ter tempo hábil em metabolizar tudo aquilo lá. Primeiro que o metabolismo está mais devagar. Sim. Então, até que o organismo entre de novo no ritmo para metabolizar, a quantidade de alimento também é muito grande, não faz no mesmo ritmo, o resultado é ruim, é isso? Justamente. E também outra, você fica um período muito grande sem se alimentar, fala, olha, eu comi só um pezinho de alface na hora do almoço, tomei um copinho d'água, e sem gás para não dar celulite. Aí o que acontece? Chega mais tarde, você vai estar com muita fome, você vai comer muito mais do que deveria comer se você fracionasse as refeições. Então, o que a população tem que entender é que você tem que realizar as refeições nos horários corretos, independente ou não se você está com fome ou não. Certo. Tá? Você tem que comer para nunca ter fome. Primeira coisa, a digestão começa pela boca. Mastigar bem o alimento, mastigar 20 vezes cada bocado, porque demora meia hora a informação do estômago ao cérebro que nós estamos saciados. Ó, Zé Luiz, e também não existe regime milagroso. Sim. As pessoas muitas vezes nos procuram querendo emagrecer 8 quilos, 10 quilos no mês. Aí ele fala, olha, você está no lugar errado, né? Tem muito cuidado com esse regime da Lua, regime da USP, que não é da USP, não sei porque batizaram, porque a USP abomina. Ela já deu várias notas esclarecendo que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre essa dieta. Regime do carboidrato, do abacaxi, da melancia, e você está desnutrindo. Então, aparentemente no começo você emagrece, mas você não teve um emagrecimento saudável, você perdeu nesse meio tempo não só gordura, perdeu músculo. E quando você volta a engordar, esse músculo que você emagreceu, que você perdeu, você não recupera, ele é substituído por gordura. Então você acaba ficando com a massa gorda, que é o tecido adiposo, muito maior em relação à massa muscular, que é o que nós deveríamos aumentar. Como é o tratamento para a obesidade? A partir do momento que você avaliou o paciente, solicitou alguns exames, vamos supor que você detectou nesse paciente o quadro de hipertensão arterial, você vai também solicitar um raio-x para ver se a área cardíaca dele não está aumentada, você vai solicitar um eletrocardiograma para ver se não tem nenhuma alteração cardíaca. Afastando todos os problemas, você vai instituir o quê? Um cardápio com uma dieta hipocalórica. Você nunca deve restringir com um cardápio com menos de 800 calorias. Certo. Porque também você vai causar uma desnutrição. Nós estávamos falando anteriormente sobre esses regimes da moda, né? Da Lua, da mexerica, enfim, do abacaxi, da USP. Isso é um perigo, por quê? O nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes, você precisa de gordura, precisa de glicose, precisa de proteína, carboidrato, porque até mesmo nós temos 2 grupos de vitaminas no nosso corpo, as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis, que são absorvidas pela gordura, e as hidrossolúveis absorvidas pela água. Certo. Então, se você tem um déficit muito grande, uma restrição muito grande até mesmo da gordura, você vai ter uma deficiência vitamínica, e com isso você vai acarretar muitas doenças metabólicas, até mesmo doenças hormonais. Então, sendo feita a avaliação deste paciente, você vai ver o quanto ele gasta de caloria no seu dia a dia, e você vai instituir uma dieta que ele vai ingerir menos caloria do que ele está gastando. Agora, em relação à proibição das anfetaminas? Cada pessoa tem uma opinião. Eu vou dar a minha opinião
como médico, minha opinião pessoal, tudo começou, José Luiz, uma briga com a sibutramina, que é usado como um sacietógeno. Ele vai provocar saciedade na pessoa. Bom, foi feito um estudo por parte da Anvisa, dos órgãos competentes, dizendo que a sibutramina complicou o estado clínico de alguns pacientes, como o hipertenso severo, o cardiopata, enfim. O Conselho Federal de Medicina contestou, que eles queriam proibir a sibutramina. Ele contestou a proibição da sibutramina e provou que foi um estudo equivocado, um estudo errado. Por quê? Primeiro, já era sabido que esse grupo de pessoas já era proscrito a sibutramina, já era proibido. Certo. Você não pode usar em hipertenso severo, cardiopata, enfim. Ou seja, eles não utilizavam dessa medicação. Eles fizeram um estudo com pessoas, eles deram sibutramina para pessoas que já era contraindicado. Então o que aconteceu? Agravou o quadro desses pacientes. Quando na verdade não poderiam ter indicado esse tipo de medicação. Não poderiam. Aí o Conselho Federal de Medicina, ele contestou, provou, deixaram a sibutramina quietinha. Aí começaram a pegar no pé dos anorexígenos, que é o fenproporex, efepramona, mazindol. Esses anorexígenos, como o próprio nome diz, ele bloqueia a fome. Há pouco tempo atrás, 3 anos atrás, máximo 4, por volta de 3 anos, foi feito já uma normatização sobre a prescrição dessas substâncias anorexígenas. Certo. Então, antigamente era aquela receitinha azul, receita controlada, que o médico prescrevia, a mesma que ele prescreve o diazepam, bromazepam. Aí a Anvisa regulamentou que fosse feito um novo receituário chamado B2, que era somente para receitar essas substâncias anorexígenas. Certo. Bom, então com isso já restringiu um pouco mais, porque houve um ranking e o Brasil ficou entre os maiores prescritores de remédios para emagrecer. Certo. Aí foram ver, analisar, investigar quais eram os médicos que estavam prescrevendo. E, por uma ironia, os médicos não eram os médicos ligados à área da endocrinologia, da área da obesidade, e sim, o maior prescritor era um pediatra, depois vinha um médico do trabalho, um oftalmologista. Então, era muito simples, você chegava no médico, aí amigo, me dá receitinha, muitas vezes ele achava chato, dava. Bom, então teve alguns médicos também que agiam de má fé. Foi provado que havia um comércio negro, um comércio paralelo de receitas. Então criaram o B2, que restringiu um pouco mais. A melhor forma agora para a gente finalizar aí da prevenção é na idade da infância? Como é que o senhor diria que é a forma mais correta da prevenção para a obesidade? E se a infância acaba trazendo o resultado final, ou seja, aquele costume na infância acaba trazendo prejuízo quanto mais de idade a pessoa tem? Olha, sem dúvida, o homem é fruto do meio. Então, se você é uma criança obesa, vai se tornar, a probabilidade é muito grande de se tornar um adulto obeso. Certo. Se até os 13 anos você se manteve obeso, certamente vai continuar obeso, porque os adipócitos formaram. E certo. Você não vai conseguir eliminá-los. Então, a prevenção vem na infância. Os pais têm que ofertar mais frutas, legumes, verduras, estimular o filho a uma atividade esportiva, seja ela natação, basquete, enfim, gastar energia, brincar com brincadeiras antigas, né?
Menos videogame e mais esporte. Justamente. A nossa orientação sempre é que os pais limitem 2 horas dia em frente ao monitor, seja a televisão, o videogame, o computador. Porque hoje, com a internet você tem um mundo dentro ali. Sem dúvida. Você navega o mundo todo. E você acaba vivendo um mundo paralelo, um mundo virtual. Certo. E não sei se você vem reparando, mas já existem hoje pessoas que acabam tendo abstinência se ficar muito tempo longe da internet, longe do computador. E aquilo acaba prendendo a pessoa cada vez mais, e acaba vício, né? Viciando, justamente. E com isso ela deixa o quê? De ter uma vida social, deixa de dar energias. As pessoas estão se tornando introspectivas. As crianças hoje não são sociais, não estão se socializando mais. Às vezes eles se falam pela internet, preferem se falar pela internet ou até com mensagens por torpedo do que um simples bate-papo de amigo, né? De repente, essa criança poderia ir até a esquina conversar com um amiguinho que ele está conversando pelo MSN ali. Não, ele prefere ficar no MSN do que ir à esquina, conversar, chamar o amiguinho ali pela campainha. Voltamos ao equilíbrio, a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio. Então, você tem que buscar o equilíbrio aqui, na alimentação, equilíbrio na atividade física. Você tem herança genética dos seus pais, mas também tem herança social, herança cultural. Vamos supor que uma criança que os pais façam um churrasco 4, 5 vezes por semana, abusam de alimentos extremamente calóricos, aquelas pessoas que vivem festando, se confraternizam com muita frequência, essa criança vai comer o que os pais comem. Se você abastece a tua geladeira com doces, com alimentos gordurosos, ela vai comer. Dificilmente uma criança de 3, 4 anos vai até a padaria comprar uma guloseima. Então, ela vai comer o que você está ofertando. Então, por que não ofertar um alimento mais saudável aos seus filhos, né? Incentivar o consumo de sucos, principalmente sucos que você complete com água, como um suco de melão, uma limonada, enfim, sucos que não são calóricos no lugar do refrigerante. Não sei se você lembra, quando éramos criança, o refrigerante nós tomávamos aos domingos. Hoje não, hoje você não toma água, você abre é só refrigerante. É só refrigerante. Por quê? Até mesmo porque barateou. Antigamente uma garrafa era cara, garrafa pequena, 300 ml, 290 ml. Depois inventaram garrafa de litro, 1,5 litro, 2 litros, já tem até garrafa de 3 litros. E o preço do líquido mais barato. Então, a população está tendo um pouco mais de condição econômica em adquirir alguns alimentos que antigamente você só dificilmente consumia dia a dia. Aos finais de semana, aos domingos, aquele almoço de família, que também já não existe mais almoço de família hoje, né? É muito difícil. As famílias se encontram hoje nos restaurantes. É verdade. Bom, doutor, eu me sinto satisfeito aqui com as informações. Eu tenho certeza que uma grande parcela aí dos nossos telespectadores se interessaram pelo assunto, porque além do nosso próprio dia a dia, a gente tem que pensar nos filhos, alguns nos netos, né? Evitar esse problema da obesidade, que é um problema mundial, não é nacional, não é só no Brasil o problema. Os Estados Unidos talvez seja o país com o maior problema de obesidade, se não um dos maiores. É o maior. É o maior. E me sinto, portanto, bastante satisfeito com as suas respostas e vou agradecê-lo pelo convite de participar do seu programa. E mais uma vez, como diretor da TV 10, fico bem gratificado de ter um programa com esse conteúdo aqui em nossa emissora, atendendo os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite, doutor. Olha, Zé Luiz, eu que agradeço a oportunidade de poder apresentar esse programa, Cultura e Saúde, aqui no TV 10. Agradeço também a disponibilidade que você teve de atender o meu convite.
E hoje nós fizemos um programa um pouquinho diferente do habitual. Então, de entrevistador, eu passei hoje a ser entrevistado. Então, houve uma inversão aqui, mas foi um programa dinâmico. Foi mais um bate-papo informal do que um programa técnico científico. Que essa é a nossa intenção, tentar falar de uma forma mais popular. Mais popular.